Chegamos ao último capítulo deste livro que tem nos ensinado tanto. Mediunidade e Sabedoria, uma conversa entre amigos, Carlos Bacelli, médium, Odilon Fernandes, espírito. Item 481. Por que certos espíritos adeptos de outras correntes religiosas dificilmente se comunicam através da mediunidade? Responde Odilon, porque se encontram de mente condicionada. 482. O mundo espiritual? Responde, por assim dizer, como a Terra, um mundo não homogêneo, do ponto de vista do entendimento de cada espírito possui da verdade. 483. Quer dizer que nem todos os espíritos se comunicam? Diz Odilon, estão comprometidos com a causa da doutrina espírita. Muitos não pensam como Jesus, o que significa dizer que, não estando às vezes ligados a nenhuma cultura religiosa, transmitem aos seres humanos as suas próprias ideias e concepções em torno dos assuntos de que tratam. Isso é importantíssimo. Nos dias de hoje, vemos por toda parte os chamados canalizadores, que recebem toda a ordem de espírito e que fogem de se assumir como religioso. Isso faz com que não se possa ter certeza das fontes das suas informações. Então é preciso ter sempre cuidado, atenção para os conteúdos que chegam por canalizadores sem religião, ao menos que não acreditem em Jesus ou que não estudem o cristianismo, certo? O conteúdo não precisa necessariamente ser religioso, mas o médium precisa ter as suas ideias cristãs bem claras. 484. Nem todo médium é espírita. Correto, diz Odilon, e nem todo espírito também. Não é isso aí, digo eu, diz meu esposo. O mundo espiritual não é espírita. O espiritismo é um segmento cristão que busca a verdade. Nem todo espírito, assim como nem todo ser humano, tem esse interesse, certo? A maioria quer se dar bem. Item 485. Diz Bacelli, como não podem ser espíritas se prevalecem da mediunidade? Não enxergam a realidade do mundo espiritual? Odilon vai esclarecer. O espírito é um homem, um ser humano fora do corpo. Quem nos dera que a desencarnação nos transformasse sem que precisássemos despender o menor esforço. Morrer não significa iluminar-se. Quando a utilização da mediunidade, o contato dos mortos com os vivos, antecede o aparecimento do espiritismo, como doutrina codificada. A mediunidade não é a sua propriedade exclusiva. Item 486. Os espíritos divergem com o intuito de confundir os seres humanos? Odilon fala, nem todos. Há os que divergem porque acreditam estar de posse da verdade. E isso acontece, inclusive, nas dimensões mais altas. Espíritos quase redimidos sustentam teorias pessoais acerca da criação do universo e do aparecimento da vida. Importantíssimo esclarecimento esse de Odilon. Eu vou ler outra vez a resposta de Odilon. Nem todos. Há os que divergem porque acreditam estar de posse da verdade. E isso acontece, inclusive, nas dimensões mais altas. Espíritos quase redimidos, sustentam teorias pessoais acerca da criação do universo e do aparecimento da vida. Importantíssimo, meus amigos. Item 487. Uma população literária de origem mediúnica pode conter muitas ideias espíritas, diz Odilon, sem que se caracterize como tal. Item 488. Li Alhures que o melhor meio de se destruir uma religião é organizá-la. O espiritismo não estaria organizando-se em excesso? Odilon diz, creio que sim. Perde a espontaneidade. 489. Como o senhor o concebe? Odilon nos diz, como o concebeu o codificador, em seu propósito de reviver o movimento cristão
dos 3 primeiros séculos. O movimento espírita está se formalizando exageradamente. O centro espírita, com suas atividades, deveria nos bastar. Item 490. Trata-se de uma crítica? Pergunta Bacelli. É evidente que não, responde Odilon. Os companheiros estão se esmerando em fazer o melhor. Todavia, há que se ter muita cautela. 491. Os homens, ou seja, as pessoas, teriam forças para desviar o espiritismo de seu curso? Odilon nos diz, não a tiveram para fazê-lo com o cristianismo? É verdade, meus irmãos. O cristianismo não foi deturpado quase que completamente? Olhem só, continuando. 492. Dentro do movimento é o que mais difícil para o espírita? Abrir mão do poder. Abrir mão do poder. 493. Como entender militância espírita? Odilon nos diz, vivência do evangelho nas melhores atitudes da vida. Essa é a verdadeira militância. Vivência do evangelho nas menores atitudes da vida. 494. Qual a melhor maneira de dizer-se que algo está errado? É simples, fazendo o que se considera certo. 495. Como fugirmos à influência dos espíritos inimigos da causa espírita? Fácil, praticando a humildade. 496. Doutor Odilon, a produção literária mediúnica é extremamente contraditória. Diz Odilon, é claro, se os espíritos se contradizem, logo, também a literatura será. São todos seres humanos, meus amigos, estejam encarnados ou não. É preciso ter sempre isso claro. 497. Os médiuns se contradizem. Tem-se, todavia, a impressão de que é a doutrina que se contradiz. Odilon esclarece. É que os seus adversários querem fazer supor, com o intuito de ridicularizá-la. 498. Logram o seu intento? Junto às mentes débeis é possível, nos diz Odilon. 499. A mediunidade fornece um farto material aos detratores? Odilon nos diz, insistamos em Jesus e Kardec como parâmetros. Nem toda obra mediúnica é doutrinária. Amigos, tem muito romancinho aí, simples. São simplesmente relato de caso. Questão 500. Alguns críticos dizem que as obras do Dr. Inácio Ferreira são antidoutrinárias. E o Odilon nos diz, é porque conhecem a doutrina superficialmente. O doutor Inácio tem o hábito de falar o que pensa para aqueles que não têm o de ouvir o que não querem. Meus amigos, eu tenho analisado isso. Muitas coisas que são criticadas nos livros do doutor Inácio, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, encontra no Livro dos Médiuns, encontra na Gênese. Mas esses espíritas que criticam não leem, não estudam nada, têm uma visão superficial do Espiritismo e ficam criticando. Estudar, estudar, estudar. Continuando, 501. Alguns são conhecedores da doutrina. Apegam-se ao sentido literal, diz Odilon, que está na codificação, não levando em consideração o seu natural dinamismo. 502. O que o senhor entende por concordância universal do ensino dos espíritos? Odilon nos esclarece. Quem nos dera que certas verdades fossem universalmente aceitas pelos homens e pelos espíritos. O mundo, infelizmente, ainda é um campo de dissensões. Por exemplo, a reencarnação é pregada no mundo todo e contestada no mundo todo. Galileu, com a teoria do heliocentrismo, ou seja, a órbita que a Terra cumpre ao redor do Sol, pensava com mais de um ou dois. Giordano Bruno, Copérnico, uma verdade que defendia de início por uma minoria, hoje é aceita universalmente. Vamos esperar. 503. Todavia, o senhor concorda que algumas revelações feitas pelos espíritos necessitam, digamos, guardar confirmação? Odilon nos diz, um maior número de opiniões que as endossem. Obviamente que apenas o tempo terminará por sancioná-las, com ênfase para o que tange às revelações de caráter mediúnico. 504. Por que com ênfase para o que tange às revelações de caráter mediúnico?
devido à interferência do médium no processo, explica Odilon. 505. Se determinado médium não tem a primazia da revelação, completa Odilon, o seu amor próprio poderá falar mais alto. 506. É complicado, complicadíssimo, diz Odilon. 507. Existem médiums desonestos? Posto que existem homens, sim. Tanto os médiuns como os espíritos são seres humanos, com os mesmos defeitos daqueles encarnados que nós conhecemos, meus amigos. É preciso lembrar disso. A gente tende a achar que todo mundo que morreu virou santo. Não é assim, não. Ou está dono da verdade. 508. Determinados medianeiros poderiam alterar um texto ou uma data para terem a primazia desta ou daquela página reveladora? É claro. 509. Isso caracteriza a mistificação? Mistificam inescrupulosamente. 510. São capazes de forjar mensagens e atribuí-las aos espíritos? São espíritos, mas não dos que eles, os médiuns, as atribuem. Como diziam os antigos, são espíritos de sua igualha, ou seja, iguais pejorativamente. São espíritos de sua igualha. É um termo do português que a gente veio a conhecer. Igualha quer dizer iguais pejorativamente. 511. Não temem as consequências? Compreendemos que existem médiuns, diz Odilon, que infelizmente agem de maneira leviana, não dando crédito às suas faculdades, permanecem na condição de medianeiros por conveniência ou por qualquer outro tipo de interesse escuso. 512. O médium pode perder a fé? Aquele que realmente tem fé, diz Odilon, jamais descamba para a descrença. O que perde a fé é o que imperceptivelmente coloca os seus interesses pessoais acima dos que dizem respeito aos do ideal. 513. O exemplo negativo é contagiante? O médium que se deixar influenciar negativamente, diz Odilon, pelos companheiros, olvidando que somente Jesus é o modelo a ser seguido, pode, sem dúvida, terminar de corromper-se, desviando-se do caminho que de início traçou para si mesmo. 514. Os espíritos superiores se afastam daqueles que mercadejam com suas faculdades? Odilon esclarece: os espíritos superiores sempre se afastam daqueles cujas intenções objetivam apenas e tão somente alguma espécie de ganho material para si, deixando-se dominar pela ambição e pela vaidade. A gente vê muito isso, a pessoa começa muito bem, começa a cobrar. Eu conheço alguns palestrantes famosos que começaram a cobrar, a fazer canais pagos, monetizados, e aquilo foi caindo, caindo, caindo. É importante a gente observar. 515. O médium, no entanto, carece de sobreviver. Para tanto, diz Odilon, ele deve trabalhar, aurindo recursos que lhe garantam a conquista do pão de cada dia, com dignidade. A mediunidade, meus amigos, não é profissão, é dever. 516. É lícito o médium aceitar o auxílio material dos companheiros quando atravessa dificuldades na luta pela sobrevivência? Desde que não se acomode, sim. O que não é conveniente é que a mediunidade seja assalariada e, indiretamente, o médium se profissionalize. Começa como um carente e depois acaba dependendo só dessa ajuda. 517. Então, o socorro eventual aos médiuns em penúria é um dever. Os apóstolos também comeram pães e peixes que Jesus multiplicou para a multidão faminta. 518. O perigo está na concessão sistemática, diz Odilon. É aquilo. Você ajudar, beleza. Agora, você começar que essa pessoa só viva às custas, está errado. 519. O difícil é saber definir o limite das coisas. Odilon nos fala, é uma prova com a qual vocês precisam se haver. Embora sempre que excedamos em algo, a consciência nos adverte. Podemos não atentar para os seus alvitres, mas ela jamais nos deixa à mercê de nós mesmos. Porque sabemos o limite que concerne aos outros e não sabemos o que concerne a nós? É assim. 520.
O que o senhor tem a dizer das campanhas dirigidas que objetivam afetar o trabalho de determinados médiuns? Colocam o seu trabalho em evidência. 521. Não os desmoralizam? A desmoralização, diz Odilon, sequer arranha a integridade de caráter. 522. Não lhes criam embaraços as atividades? Servem-lhes de incentivo à inspiração. 523. Não se aborrecem? Talvez momentaneamente. 524. A perseguição? Diz Odilon, se o Cristo não tivesse sido perseguido, a sua palavra não se teria distinguido dentre as vozes que antes e depois da sua ecoaram nos caminhos humanos, despertando as consciências adormecidas. Sem o Calvário, talvez a manjedoura tivesse passado despercebida. É verdade. O ser humano ainda gosta desses dramas dolorosos. 525. Então, os espíritos, quando conspiram contra o trabalho de determinado médium, os mais inteligentes fazem tudo para que ele permaneça no ostracismo. 526. A melhor propaganda de uma obra é a sua censura. O tempo de Allan Kardec foi a incineração em praça pública. É verdade. Quando você proíbe, todo mundo quer. 527. A crítica ao médium é, às vezes, justa? Odilon nos fala o que é justo não pode deixar de ser caridoso. 528. Quando os espíritas se entenderão? Quando lograrem superar a própria humanidade. Até lá, o cenário será conflitante. 530. O que o senhor tem a dizer ao médium que desanima ante a crítica contumaz? Digo que não lhe perca tempo. Se a crítica tem algum fundamento, é através do trabalho que o médium se aperfeiçoa. Os nossos críticos são nossos benfeitores às avessas. Infeliz de quem nunca escuta algo que lhes desagrade. 531. E o médium que é negado espaço na mídia? Excelente. Estará preservado por mais tempo do seu pior adversário, que é o personalismo. 532. O que o senhor fala sobre liderança espírita? Odilon nos diz, o espiritismo não tem liderança. Não tem e não deve ter liderança encarnada. Jesus é o mestre. Atentem, meus amigos, não existem representantes do espiritismo. Eu fico arrepiada quando alguém diz a opinião do espiritismo sobre isso, sobre aquilo outro. O espiritismo é límpido e claro. Ele não fica dando opiniões sobre características disso ou daquilo. 533. E Allan Kardec? Foi um espírito a serviço do Cristo, nada mais além disso. Allan Kardec é a bandeira da mensagem, mas não é a mensagem. O espiritismo não tem personificação humana. Inspiradamente, o professor Rivail adotou um pseudônimo que o despersonalizou, tanto quanto possível, na tarefa da codificação. 534. Os que querem chegar a disputar cargos de liderança, que cuidem de si mesmos, a fim de não se perderem. 535. Existem médiuns maiores e menores? Diz Odilon, outra vez evocando a verve do nosso doutor Inácio Ferreira. Só se for na altura, assim mesmo, ficará na dependência do tamanho do salto do sapato. Concluímos, meus amigos, mais esse livro que nos trouxe tanto conhecimento. Eu, em breve, pretendo ler a Gênese, sem a pretensão de fazer um trabalho maravilhoso, muito menor do que fez o Vereza, que fez tão maravilhosamente o Livro dos Espíritos, mas espero contribuir com todos, porque a Gênese foi deturpada lá nos idos de Kardec. Assim que Kardec mudou de plano, já houve quem deturpasse a Gênese. Então eu vou ler a versão original, escrita por Kardec verdadeiramente, traduzida diretamente da edição correta do francês. Por hoje ficamos por aqui, um abraço, aguardo todos vocês em breve.